Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Espero que você esteja em dia com as suas leituras bíblicas. É muito importante que você esteja em dia com as suas leituras. Sabe que, na verdade, o que transforma a vida do homem não é mensagem e pregação. O que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. Você precisa ter contato diário com a palavra de Deus, você precisa se expor à palavra de Deus, para que você possa, então, ter a sua vida transformada pela palavra de Deus. Mensagem e pregação ajudam, mas não resolvem. É preciso, então, que você leia seriamente a palavra de Deus todos os dias e se alimente de verdade da palavra de Deus. Eu sei que alguns irmãos têm costume de ficar o dia todo ouvindo mensagem do seu pregador favorito. E aí tem dois problemas. O primeiro problema é se o seu pregador favorito não for eu. Isso já é um problema. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento, e eu também sou ciumento, não Deus. E o segundo problema é que mensagem não alimenta a sua alma. A mensagem serve para que você entenda melhor a palavra de Deus, mas você precisa ter contato com a palavra de Deus. Ouça menos mensagens, leia mais a palavra de Deus. Vou só te dar uma dica do que eu costumo fazer, que eu gosto muito. Tem um aplicativo no celular, chama-se YouVersion, e ele tem várias versões em português com áudio. Ah, pastor, gostei da ideia, eu vou botar o áudio para tocar e vou fazendo as minhas coisas. Não é para você botar o áudio para tocar e você vai fazendo suas coisas. Não. Sente, reserve alguns minutos por dia, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos por dia, para você ler enquanto ouve, tá? Ajuda muito na concentração. Então você vai lendo enquanto vai ouvindo, isso ajuda demais. Fica a dica. Então, 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 1 até versículo 10, será projetado. 1 Timóteo 6, de 1 até 10. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor do que seus donos, seus senhores que não são crentes. Porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas na sua igreja, na sua comunidade. E é o que eu estou fazendo. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e não entende nada. Esse tal mostra um interesse doentio, sublinha aí, interesse doentio. Olha como é bom ter Bíblia de papel, dá para sublinhar, né?
Quero ver o que você vai fazer no seu celular agora. Você marca, né? Tá certo. Destaca, né? Quero ver você destacar só essa palavrinha assim, interesse doentio. Aham. Peguei. Interesse doentio por controvérsias, interesse doentio por contendas acerca de palavras. Na verdade, isso resulta em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade ou que a religião é fonte de lucro. De fato, a piedade ou a religião, com contentamento, é sim grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada dele podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, na companhia dos nossos irmãos, e diante da Tua palavra que foi lida. Nós queremos entender a Tua vontade para a nossa vida através da Tua palavra. Pedimos que nos ajude a entender e disponha o nosso coração para obedecer. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, versículo 1. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o do nosso ensino não sejam blasfemados. Graças a Deus, hoje ninguém está sob um jugo de servidão, de escravidão, como naquela época era comum. Hoje isso não existe mais, e apesar de ter alguns poucos casos que, quando são descobertos, gera um processo e prisão e tudo mais. Mas nós podemos substituir aqui estar sob o jugo da escravidão por estar sob o trabalho, estar sob trabalho de uma empresa e um patrão. Mas o que importa aqui, a palavra-chave é respeito. A palavra-chave é respeito. Devemos servir bem e com respeito nossos patrões. Muitos de nós aqui somos empregados e precisamos servir bem nossos patrões e ter respeito por eles. E até o governo. O governo, sim, nós podemos dizer que é um caso de escravidão. Em termos de governo, nós todos somos meio que escravos disfarçados, né? Mas até quando o governo nos escraviza com suas leis e impostos, nós precisamos servir bem e com respeito. Paulo, nesse texto aqui, Paulo não dá muitas explicações. Ele acha que não vale a pena perder tempo com muitas explicações. O mundo é assim porque o mundo é assim. O mundo vai mudando muito devagar, nenhuma revolução em lugar nenhum deu certo.
mas mudanças graduais, aos poucos, podem melhorar a sociedade. Então o mundo é assim. O mundo no tempo de Paulo era assim, havia escravos e havia senhores, era uma situação ruim, mas o mundo era assim. E com o tempo, no decorrer dos séculos, não no decorrer de dias, nem de semanas, mas no decorrer dos séculos as coisas foram mudando. E o que não está bom hoje, vai melhorando aos poucos no decorrer dos séculos. Não podemos ter pressa. Quando nós temos pressas e promovemos revoluções, milhares e milhões de pessoas morrem por causa da nossa pressa. Então precisamos andar com prudência. Então Paulo não dá muitas explicações. É assim, a vida é assim, nosso tempo é assim. Mas ele dá uma explicação, que para ele é suficiente e deve ser suficiente para nós. Nós devemos servir bem nossos patrões e devemos respeito para os nossos patrões, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Simples assim. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus. E é para isso mesmo que nós somos salvos por Jesus Cristo, para dar toda a honra, toda a glória para Deus. Então Paulo diz, olha, eu sei que você é escravo, eu sei que você serve, eu sei que você é empregado, sofre injustiças, mas por causa do seu amor por Deus, respeite seu patrão e seja um bom empregado. É isso. Quando nós não somos bons funcionários, e quando nós não respeitamos nossos patrões, o nome de Deus é blasfemado, e isso é ruim. Isso é ruim. Bom, para o crente fiel, que é a maioria de nós aqui, não é todo mundo, alguns aqui ainda não são crentes, e você precisa se tornar crente, você precisa entregar sua vida para Jesus. E alguns aqui já são crentes, mas é um crente muito fajutinho, você precisa ficar um crente mais fiel, você precisa ficar um crente mais firme. Para os crentes fiéis, esta razão deve ser suficiente. Devo ser um bom servo, devo ser um bom empregado, devo ser um bom cidadão, porque de alguma forma isso trará honra e glória para o nome de Deus. Quando eu sou um bom servo, quando eu sou um bom empregado, quando eu sou um bom cidadão, Deus recebe a glória. Deus recebe a glória. E se é isso que trará glória para Deus, é isso que eu vou fazer, custe o que me custar. É isso que eu vou fazer. Então, quer dizer que eu não posso criticar o governo, pastor? O governo que nos escraviza com suas leis, o governo que nos escraviza com seus impostos, eu não posso criticar? Pode. Pode sim, desde que faça isso com respeito. Tá, bugou agora a sua cabeça, né? Como é que eu vou criticar alguém com respeito? Eu sei que humanamente não é possível você criticar alguém e ainda manter o respeito, mas espiritualmente é possível. O Espírito Santo que habita seu coração lhe dará condições e sabedoria e palavras para que você critique aquilo que você acha que está errado, sem ser desrespeitoso. Isso é possível. Como seres humanos, simplesmente nós não conseguimos. Mas como seres humanos nos quais o Espírito Santo habita, isso é possível. Então você pode sim tecer suas críticas, desde que faça isso com respeito. É difícil, mas é possível. Não dê margem
Não deixe chance para que o nome de Deus seja blasfemado entre os incrédulos. É isso, essa deve ser nossa primeira preocupação. Mas eu estou sendo explorado, eu estou sofrendo injustiça. Se você acha que está sendo muito explorado, peça demissão e procure um novo emprego. Se você acha que está sendo explorado demais, e eu sei que isso acontece, converse com o seu patrão, critique, aponta soluções com respeito. Se não tiver negociação, peça demissão. Procure outro emprego. Você não é bom no que faz? Então não vai ser difícil você achar outro emprego. Ou então abra o seu próprio negócio e empregue alguém. Deixe de ser empregado, que é ótimo. Deixe de ser empregado e passe a ser patrão, para você ver quanto é bom. E tenha empregados. Gente, a vida não é fácil para ninguém. Nem para os empregados, a maioria de nós, nem para os patrões, alguns de nós. Mas dá para conviver bem. Dá para conviver bem. E graças a Deus hoje nós não somos escravos como éramos, ou seríamos no tempo de Paulo aqui. Você é livre para escolher o seu patrão. Escolha outro patrão. E você é livre até para ser patrão. Seja. Mas obedeça a palavra de Deus. O importante é que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa. A nossa vida, a nossa conduta, as nossas palavras, o nosso comportamento, o nosso desempenho no trabalho deve redundar em glória ao nome de Deus. Eu estava lendo um comentário bíblico do William MacDonald, ele diz assim: esse versículo nos lembra que por mais baixa que seja a nossa posição na escala social, mesmo que sejamos escravos, uma pessoa tem toda a oportunidade de mostrar um bom testemunho de Cristo, trazendo glória ao nome de Deus. Por mais simples, por mais humilde, por mais pobre que você seja, e na função que você execute em qualquer lugar, a tua vida, as tuas palavras, o teu comportamento, o teu desempenho, pode trazer glória para o nome de Deus. Glória para o nome de Deus. Enquanto eu estava lendo esse comentário, diz que nestes tempos antigos, os escravos crentes custavam mais caro do que os escravos incrédulos. Quando eu estou dizendo escravo, eu não estou dizendo a nossa mentalidade das novelas Escrava Isaura, Escrava Mãe. Não tem nada a ver com a cor da pessoa, tem a ver com dívidas que ela deveria pagar, independente da sua cor. Era muito comum escravos loiros de olhos azuis sem nenhum problema, não tinha nada a ver com cor. Mas não importa a sua situação, esses escravos crentes, por causa do comportamento, por causa das suas palavras, por causa do seu desempenho, custavam mais caro, valiam mais no mercado. Interessante. Alguns anos atrás eu assisti acho que era Globo Repórter ou Profissão Repórter? Acho que era. Sobre o mercado de trabalho doméstico no Brasil, né? A vida das diaristas, empregadas domésticas, secretárias do lar. E me chamou muita atenção que
em certo trecho do programa, dizia que normalmente são mulheres. Havia alguns homens também, mas normalmente mulheres. E estas mulheres, quando são crentes, o seu passe vale mais, o seu salário é um pouco melhor. Normalmente são pessoas de mais confiança, são pessoas mais respeitadoras, são pessoas mais eficientes, são pessoas mais fiéis no seu serviço. Eu achei muito interessante essa reportagem. Isso traz glória ao nome de Deus. Isso traz glória ao nome de Deus. Versículo 2. Mas pode acontecer de você estar trabalhando para um patrão crente. E alguns irmãos pensam que quando são empregados de um patrão crente, que são irmãos em Cristo, ele tem certas liberdades. É meu irmão mesmo, é da igreja mesmo, é crente mesmo, ele sabe. E ele quer ter certas liberdades. Chegar mais tarde, sair mais cedo, faltar demais, faltar por qualquer coisa, ter um desempenho menor, porque é meu irmão mesmo, estamos em casa. É como se essa empresa fosse minha. Não, Paulo diz, não faça isso. Os que têm senhores crentes, aqueles que trabalham para seus patrões crentes, não devem ter por eles respeito menor, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados irmãos. Então, no caso dos nossos patrões serem crentes, nós devemos ter por eles ainda maior respeito e servi-los ainda melhor. E aqui Paulo acrescenta mais um motivo. O primeiro motivo é do versículo 1. O nome de Deus será honrado. O nome de Deus será aclamado. A honra é de Deus, a glória é de Deus. Mas tem um segundo motivo, além da proteção do nome santo de Deus. O nosso trabalho está abençoando um irmão fiel e amado. E esse abençoar o irmão é mútuo. Na verdade, essas bênçãos devem ser nos dois sentidos. O empregado cristão abençoa o seu patrão, prestando um bom serviço, e o patrão cristão abençoa seu empregado, pagando um salário digno. A bênção é dos dois lados. O empregado abençoa a empresa em que trabalha, e a empresa, o patrão, abençoa o empregado com salário justo. E é importante dizer que esse salário, é difícil entrar na nossa cabeça. Um dia a gente pode, não aqui do púlpito, mas lá na cantina, comendo salgadinho, a gente pode conversar sobre essa questão do salário justo. O salário não é determinado pelo seu patrão. Muitos patrões gostariam de pagar melhor, mas tem um sócio chamado governo que fica com lucro. O salário, na verdade, é determinado pelo mercado. Existe uma média para cada profissão. Nesta média você pode ganhar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas você não pode ganhar muito menos nem muito mais. Paga-se o que se paga no mercado. Então, na maioria dos casos, não é culpa do patrão. Você está defendendo o patrão. Não, eu não estou defendendo o patrão. Eu estou dizendo que o mundo é assim.
Esse é o mundo real, esse é o mundo verdadeiro. O mundo imaginário não existe. E aqueles que querem implantar o seu mundo imaginário, com revoluções e motins, acabam causando milhares e milhões de mortes no decorrer da história. Vamos ter paciência. Nós não somos deste mundo mesmo. Há uma pátria celestial para onde estamos indo. E o mundo está melhorando. Hoje, os nossos filhos vivem muito melhor do que nós mesmos. Quase todo filho aqui é mais alto do que seus pais. O Lucas tem quanto de altura, Lucas? 1,75. Gabriel tem... Cadê Gabriel? Quanto você tem, Gabriel? 1,75 também? Pô, quando eu olho para você, meu filho, eu penso que é 1,85. Tá. Larissa também pensa isso, né? Veja bem, Lucas e Gabriel tomaram muito todinho, muito Danone, muito Yakult. Quando eu era criança, que a moça do Yakult passava na rua, carregando um carrinho de feira. Aqui no Mato Grosso tinha assim também? Não? Sabe aqueles carrinhos de feira, de metal? Tinha a moça do Yakult, a mulher do Yakult. Tinha uma geladeirinha num carrinho de feira, ela vinha, Yakult. E a molecada saía na janela e babava no Yakult. Aí quando os pais tinham dinheiro, era um Yakult, desse tamanho. É igual um cafezinho. Tomava metade para guardar para outro dia um pouco, é verdade. Quando meu irmão estava em Taiwan, um dia ele mandou uma fotografia para mim, isso já tem, sei lá, 10 anos. Ele estava com uma garrafa de 2 litros na boca. Aí ele falou, sabe o que é isso? Yakult. Eu falei, sério? É, aqui em Taiwan é assim. Agora você vai no açaí, tem garrafa grande de Yakult. Outro dia já tem um tempinho, né? Comprei uma garrafa escondido da Ivanir. Não dá para dividir, Ivanir. E eu tomei sozinho aquele Foi 3 dias no banheiro. Porque é lactobacilos vivos. Eles começaram a fazer uma festa. Foi ótimo. Os meus filhos têm 1,75 m, eu tenho 1,70 m. O meu pai tem 1,65 m. 1,75 m, 1,70 m. O meu pai tem 1,60 m. O meu avô tinha 1,50 m. O meu bisavô tinha 1,20 m. E meu tataravô, esqueci o nome dele, Luiz. Meu tataravô, quando saiu da Itália, trisavô. Meu trisavô, quando saiu da Itália, ele tinha 1,10 m. É verdade, ele tinha 4 anos. Meu trisavô, Luiz, Porto de Vendramini. Eu sou italiano. Olha os meus olhos verdes. Olha o meu sotaque. Olha a barriga. Ok? Você lembra do nosso tema do ano passado? Glorificar a Deus e abençoar pessoas. Glorificar a Deus e abençoar pessoas. Pois bem, respeitar nossos patrões e trabalhar bem,
redunda em glória para Deus e bênção para as pessoas ao nosso redor. Então, vamos fazer isso. Aí Paulo entra em outro assunto. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, versículo 3, versículo 4, essa pessoa é orgulhosa e não entende nada. Ah, mas eu assisti todos os episódios do Iberê, Manual do Mundo. Eu assisti todos os episódios do Manual do Mundo, eu sei como as coisas funcionam. Aí eu assisti todos os vídeos do Felipe Neto. Putz, grilo. Você devia ter vergonha de um negócio desse. Você é orgulhoso, você não sabe nada, você não entende nada. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, ideias, filosofias, ideologias. Contendas que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre as pessoas. Pessoas que têm mente corrompida e são privadas da verdade, as quais pensam que a piedade ou a religiosidade é fonte de lucro. Há pessoas que demonstram sim um interesse doentio por controvérsias e contendas, especialmente nas redes sociais, nestes nossos dias. Precisamos parar com essas coisas, tanto nas redes sociais quanto na vida ao vivo. Paulo adverte que essas controvérsias e contendas só resultam em, diz ele, exatamente isso: invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. E esse tipo de comportamento apenas revela que aquela pessoa tem a mente corrompida e que, apesar de pensar que está brigando pela verdade, só estão longe da verdade. E você que tem uma Bíblia mais antiga, eu sei que a maioria das nossas Bíblias aqui é NVI. NVI é a Bíblia que nós usamos, uma tradução mais nova. Mas quem tem uma Bíblia um pouquinho mais antiga aí, você pode ver que tem uma frase lá que não tem aqui. A frase diz assim: afaste-se destas pessoas. Afaste-se destas pessoas. Finalzinho do versículo 5 diz isso. Esse assunto é tão importante que Paulo repete isso na outra carta. Na página seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, na página seguinte, vira uma página, talvez vire duas. Em 2 Timóteo 2, versículo 23 até o 26, Timóteo fala assim: evite as controvérsias tolas, controvérsias inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, entrar nessas discussões tontas, bobas, tolas, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus, não você, Deus, na esperança de que Deus lhes conceda aquele que você está conversando, brigando, né?
lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem sua vontade. É muito interessante que essa armadilha do diabo aprisiona as pessoas, não numa cadeia física, com grades e cadeado e correntes, não, é uma cadeia mental, é uma cadeia de ideias. Pessoas que estão presas por ideologias, modinhas. O final do versículo 26 diz: o diabo os aprisionou para fazerem a sua vontade. Uau, que coisa! E esse assunto é tão importante que em Tito, pula um pouquinho para frente, tem Tito também, pula aí 3 folhas para frente, Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, fala a mesma coisa. Tito capítulo 3. Eficiência, hein? Parabéns. Isso mesmo. Tito capítulo 3, versículo 9 a 11. Diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Aqui está falando de controvérsias religiosas. Os outros diz todo tipo de controvérsia. E aqui diz mais controvérsia religiosa. Porque essas coisas são inúteis. Eu participo de redes sociais desde 1995. Quando a internet estava começando a chegar no Brasil, a gente acessava a internet de madrugada através de um modem. Fazia uma ligação de madrugada, porque era interurbano, eu fazia por Rondonópolis. Através de um sistema chamado BBS. Em inglês significa alguma coisa que eu não sei pronunciar. É Sistema de Boletim Board... Sistema de Boletim Eletrônico. BBS. Pode pesquisar aí nos museus. E já havia grupos de discussão naquela época. Havia um grupo grande na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, chamava-se Esquina das Listas. Procura no museu, Esquina das Listas. Eu fazia parte do grupo de política e do grupo de religião e algumas outras coisas. Desde 1995. Nunca vi ninguém mudar de opinião em discussões na internet. Nunca vi. Por isso Paulo diz, são inúteis essas discussões. Você só vai aumentar o abismo. E você vai destruir amizades. Então não entra nisso. Você vai destruir amizades, você vai separar amigos, você vai separar família, você vai separar a igreja. Por isso nós estamos dizendo que aqui na igreja, especialmente esse ano que temos eleição bombástica que vai acontecer daqui a pouco, é proibido conversar sobre política nos grupos da igreja. Você pode fazer um grupo fora, pode até convidar alguém da igreja para entrar, se a pessoa quiser,
Mas os grupos da igreja, nós não falamos do Bruno. Tá? Cada um tem o seu Bruno. Eu tenho os meus Brunos. E eu não falo do Bruno. Tá? Então você também não vai falar. Tá, quem não sabe, tem um filminho legal da Disney chamado Encanto, e tem uma musiquinha, não falamos do Bruno, não. Eu gosto daquela parte quando ele fala, íamos nos casar, né, amor? Não havia uma nuvem no céu. Tão lindo, esquece. Hoje um irmão colocou uma notícia política no grupo de homens. E aí, a hora que eu vi, eu mandei uma mensagem no grupo. Por favor, perdoem o irmão fulano. Ele mandou essa mensagem por engano neste grupo. Existe um outro grupo, para quem quiser, que trata desses assuntos. Não é para conversar sobre política. Por quê? Aqui tem quem gosta de todo mundo, de fulano, de beltrano, de A, B, C, e você tem direito de gostar e votar em quem quiser. E nós não vamos dividir a igreja por causa disso. Porque nós vamos nos respeitar naquilo que há divergência. Vamos nos respeitar. Daqui a pouco, já estou dizendo agora, daqui a poucos dias, o governo vai baixar esse negócio de máscara. Alguns vão gostar, eu, por exemplo, detesto essa máscara da hipocrisia, eu chamo. Tudo bem. Tem quem acha que é bom e fala, nossa, que perigo. Beleza, você continua usando. E eu vou te respeitar, eu não vou tirar sarro de você, nem vou te criticar, e você não vai tirar sarro de mim, e nem vai me criticar. Quem quiser usa, quem não quiser não usa, e assim nós vamos viver bem aqui na igreja. E daqui a poucos dias nós vamos juntar essas cadeiras mais ainda. E haverá respeito entre nós. E quem gosta de vacina, toma vacina. Quem não gosta, não toma. Ninguém critica ninguém por causa disso. Eu já dei minha opinião sobre isso, né? Quem tem medo de barata, não pode criticar quem tem medo de aranha. Tem gente que tem medo da Covid. Eu vou respeitar. Mas tem gente que tem medo da vacina. E eu vou respeitar também. Ninguém pode impor obrigações para o outro baseado no seu medo. Tem medo de Covid? Toma vacina. Tem medo da vacina? Não toma vacina. Gosta de máscara? Use máscara. Não gosta? Não use. E nós vamos nos respeitar e não vamos brincar com isso. Respeito. Entendeu? Então pisca. Isso, muito bem. Versículo 9. Contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis, sem valor. Versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma vez, advirta ele segunda vez, e depois disso rejeita-o. Então eu já estou te avisando uma vez. Já estou te avisando a segunda vez. Não queremos problemas de política aqui na igreja.
e nem com respeito à pandemia, máscaras e vacinas. Você tem direito à sua opinião e tem direito a falar sobre a sua opinião. E eu também. E nós vamos sentar na mesma mesa e você vai pagar um sanduíche para mim. De boa. Tá ok? Eu também vou pagar um cafezinho para você. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Versículos 6 e 7, volta para Timóteo, versículos 6 e 7. De fato, a piedade com contentamento é fonte de grande lucro. A religiosidade com contentamento é fonte de lucro. Mas que tipo de lucro? Já que nada trouxemos para esse mundo e nada dele vamos levar. O lucro é este, versículo 8. Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. É isso, meus irmãos. Paulo quer nos ajudar a ficar longe de falsos mestres, de homens gananciosos que enxergam na religião um meio fácil de enganar gente simples e ganhar muito dinheiro trabalhando pouco. Fiquemos atentos a esse tipo de gente. Mas Paulo também quer desfazer um engano, uma mentira, na mente e no coração de muitas pessoas que se aproximam de Jesus e do cristianismo. Qual é essa mentira? Qual é esse engano? De que Jesus vai resolver todos os problemas da sua vida e que você vai enriquecer e que você vai resolver os seus problemas e que você vai comprar uma casa própria nova e ter um carrão na garagem e que você vai morrer aos 120 anos na mais perfeita saúde. Porque Jesus é maravilhoso. Você vai morrer de saúde. Isso é um engano. Se você veio para Jesus por causa disso, então deixa eu te dizer, você está redondamente enganado, porque ninguém morre de saúde. Em muitos casos, os problemas não diminuem, os problemas aumentam. Porque antes você tinha um inferno inteiro atrás de você, impulsionando você. E agora que você é crente, você tem um inferno todo na sua frente, tentando barrar você. Os problemas podem aumentar, as dificuldades podem aumentar. Então Paulo quer desfazer este engano. Paulo diz que isto é uma ilusão, isso não existe, porque Jesus não sofreu e morreu na cruz para te dar uma casa. Quem faz isso é o baú da felicidade. Jesus não morreu na cruz para te dar carro. Jesus não morreu na cruz para te dar dinheiro. Jesus morreu para te dar perdão dos pecados e salvação da alma. É para isso que Jesus morreu. É por isso que você se aproxima de Jesus. Não é para resolver problema com o marido. Não é para resolver problema com o patrão, dinheiro, saúde. Não. É para resolver problema de pecado e inferno. Jesus perdoa os seus pecados e salva a sua alma do inferno. É isso. Paulo ensina que o crente deve ser fiel e agradecido a Deus,
e satisfeito. A religião, a religiosidade, o cristianismo é fonte de lucro com satisfação. Quando você demonstra satisfação com as bênçãos comuns do dia a dia. Você tem casa para morar? Ótimo. Ah, mas é de aluguel. Ótimo. Ah, mas é cedida. Ótimo. Você não está na rua. Então, se você tem casa, mesmo que seja alugada, mesmo que seja cedida, se você tem alimentos para comer e roupa para vestir, demonstre satisfação e gratidão a Deus. Mas normalmente, por causa do seu amor e misericórdia, Deus acaba nos dando muito mais do que isso. Mas isso só, casa, comida e roupa, só isso já seria suficiente para sermos satisfeitos e fiéis e agradecidos a Deus para sempre. Para sempre. E para terminar, versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé de Jesus e se atormentaram a si mesmas. Não foram atormentadas, elas se meterem em tormentos com muitos sofrimentos. O desejo descontrolado de ficar rico leva o homem a cometer pecado e fazer loucuras altamente prejudiciais e nocivas para si mesmo e para sua família, o que os levará à ruína e destruição, diz o apóstolo Paulo. O dinheiro em si não é coisa ruim. Ter dinheiro é bom. Mas o amor ao dinheiro é coisa ruim. O amor ao dinheiro tem potencial de fazer as pessoas se desviarem da fé e atormentarem a si mesmas com muitos sofrimentos. E sabe que Deus não tem obrigação de fazer isso, mas Deus quer nos abençoar. Ele quer que daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você esteja em situação bem melhor do que está hoje. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para te dar casa, carro e roupa boa. Não é para isso. Mas Deus também quer te dar essas coisas. Só que muitos de nós não receberemos essas coisas, porque estas coisas, no coração de uma pessoa que não está preparada, pode desviar essa pessoa da fé. Deus olha para você e fala: olha, se eu te der um carro, eu nunca mais te vejo na igreja no domingo. Se eu te der um emprego melhor, um salário melhor, hasta la vista, baby. Não te vejo nunca mais. Tem gente que não pode. Fique fiel, permaneça fiel, e Deus dará isso. Sabe que o desejo descontrolado de ficar rica, algumas pessoas podem apelar para métodos fraudulentos e violentos e enganosos, como jogos de azar, por exemplo. Tem gente que tenta ficar rico com rifa, com bingo, com loteria, com telecena.
E eu tentei lembrar do nome do dourado da sorte, eu não lembro mais. Ebitecap. Para com isso. Em Mateus capítulo 6, vai ser projetado agora, Mateus capítulo 6, versículo 19 até versículo 21, Jesus ensina assim, Mateus 6, 19 até o 21, Mateus 6, 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que coisa, hein? Muito bem, vamos colocar em pé. O que eu faço com isso, pastor? Você vai fazer essas 5 coisas que estão escritas aqui. 5 aplicações desse texto. 5. Letícia pode ficar sentada. Você está grávida, né, Letícia? Leide, você pode ficar grávida também. Quer dizer, de novo não, né? Eu tive 2 filhos. É o mínimo que um casal crente deve ter. Que é para repor os 2 que vão morrer. Eu estou falando de mim, amor. O ideal é que nós tenhamos 3, 4 filhos, e se Deus te der condições, mais. Deus dá condições. Tá? Se você tiver coragem de fazer, Deus dá condições de criar, tá? Nenhuma crítica a quem tem um só. Mas o ideal é, no mínimo 2, 3 seria melhor. Parabéns, Daniel. 4. Número 1, vamos juntos? Todo mundo junto, vamos lá? Ser o melhor empregado que eu puder ser, para que o nome de Deus seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Tudo bem? Concorda? Beleza? 2, juntos. Ser o melhor patrão que eu puder ser, para que o nome de Deus seja glorificado e vidas sejam abençoadas. 3, não promover nem me envolver em discussões tolas e brigas por palavras, ideologias, política e até religião, nem presencialmente, nem nas redes sociais. 4, nunca usar as pessoas e amar o dinheiro, mas usar o dinheiro e amar as pessoas. Isso não é meu não, tá? Copiei de algum lugar. Pode colocar no Insta que isso é lindo. Nós devemos amar as pessoas e usar o dinheiro. Infelizmente, normalmente, amamos o dinheiro e usamos as pessoas. Mas nós somos crentes, vamos fazer o que é certo. 5, sempre me contentar e ser satisfeito, fiel e agradecido a Deus pelo que tenho, casa, comida e roupas. Amém. Amém. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome, ó Pai, pelas muitas bênçãos que tem nos dado. Queremos te agradecer pela Tua palavra que lemos agora. Queremos, ó Pai, te obedecer e viver de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, os Teus propósitos. Ajuda-nos, ó Senhor,
a sermos o melhor empregado que pudermos ser, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam abençoadas. E que quando formos patrões, nós possamos ser o melhor patrão, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Ajuda-nos também, ó Pai, a não promover nem se envolver em discussões tolas e brigas por palavras e ideologias, política ou religião, nem presencialmente, nem nas redes sociais. Ajuda-nos, ó Pai, a andar em santidade na Tua presença. Também, ó Pai, nós queremos aprender do Senhor a usar dinheiro e amar as pessoas, e jamais usar as pessoas e amar o dinheiro. E por último, Senhor, nesse instante, ajuda-nos a sermos contentes, satisfeitos no Senhor, e permanecermos fiéis e agradecidos a Ti, por tudo que temos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.